Olá pessoal, eu sou o professor, Eli Marques, e eu venho responder hoje as questões, as atividades 2, 3 e 4 que eu passei para vocês nas últimas semanas. Até pensei em não responder, até porque poucos me enviaram a resposta, ou foi um ou dois, A primeira atividade não, alguns responderam, mas nessas últimas atividades poucos responderam, então, mas eu vou fazer a correção para quem pode estar respondendo. Primeira questão, atividade 2, A questão aí da atividade 2 diz o seguinte: a Júlia está treinando para as Olimpíadas de Matemática. Um dia ela decide dividir 2014 por cada um dos divisores inteiros de 2015. Para cada divisão ela escreve o quociente no seu caderno e resto em uma lousa. A letra A diz o seguinte: Vamos ajudar a Júlia. Escreva os 8 divisores inteiros positivos de 2015, Para escrever os 8 divisores inteiros de 2015, a gente vai fazer o quê? A gente vai fatorar em números primos. Fatorando em números primos, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar esses três números aqui, Que vai ser 5, 13 e 31, Que eles vão ser divisores de 2015. Tá aqui, Ele encontrou 5, 13 e 31. Mas eu também tenho 65. E nada mais é a minha multiplicação de 5 vezes 13, Que vai ser igual a 65, que também vai ser divisor de 2015, Já que é a multiplicação entre dois múltiplos de 2015, também vai ser múltipla de 2015. Tem os 5 vezes 31, 5 vezes 31 também, que é... Então 5 vezes 31, ou é os 5 vezes... Tem um... Então 155, que é o 5 vezes 31, 5 vezes 20 e 100, tá certo, 5 vezes 31. E tem o 13 vezes 31, que dá 403, E tem o 1 e o 2015, são esses todos os divisores de 2015, Na letra B diz o seguinte: para cada um dos divisores, faça a divisão e escreva uma lista com os quocientes e outra com os restos obtidos. Aqui ele fala o seguinte, mais ou menos que ele reescreve 2014 pelo o múltiplo aqui, que no caso aqui é 1, vezes 2014, mais 0 é igual a 2014. Ele faz a mesma coisa aqui, 5 vezes 402, mais 4 é igual a 2014. Vai até o 403 vezes 4, mais 402 é igual a 2014. Também se reescreve o último múltiplo, que é 2015. O último múltiplo de 2015 é 2015. 2015 vezes 0 mais 2014 é igual a 2014. Se eu for perceber, aqui ó, nos quocientes, eles vão ter os mesmos valores ó, do resto, No caso lá que ela disse que escreveu no quadro os quocientes em uma lousa os restos, A gente vai vendo que eles são iguais, Eles vão ter valores iguais aqui, só que em outros outros divisores aqui, ó. Se a gente prestar atenção, 2014 tá aqui embaixo, tem como resto, O 402 tem como resto, e o 154 tem um resto aqui, o 64 tem um resto e o 30 também tem um resto. Na letra C, ó, explica melhor isso aqui, ó. Diz o seguinte: ao terminar, Julia percebeu uma grande coincidência. Os números escritos no caderno eram os mesmos que estavam no quadro.
apenas escrito em uma ordem diferente, né? Que eu acabei de dizer, seria uma coincidência, né? Agora veremos se será uma coincidência ou não, né? Aqui na letra C diz o seguinte, ó, mostre que para qualquer número n que Júlia escolher, se ela calcular o quociente, o resto da divisão n-1, para cada um dos divisores de n, os números no caderno e na lousa serão exatamente os mesmos, né? Estando apenas possivelmente escrito em uma ordem diferente. Vamos ver a solução aqui, ó. Diz o seguinte, ó, além dos números das duas listas serem os mesmos, note que eles exatamente são os antecessores divisores de 2015, de fato, né? Se x é um divisor de n, então existe um divisor y tal que n é igual a x vezes y dividindo por n menos 1 por x e por y, temos, né, que n é igual a x vezes y e n menos 1 é igual a x vezes y menos 1 mais x menos 1 e n menos 1 é igual também a y vezes x menos 1 mais y menos 1. Como o resto da divisão de um número por outro é o único que sabemos, que que x menos 1 está entre 0 e x, y menos 1 está entre 0 e y. Então, os restos dessas divisões são exatamente x menos 1 e y menos 1, o que define também de forma única os quocientes y menos 1 e x menos 1. Estes números devem ser escritos na lousa e no caderno, mas na ordem trocada. Vale lembrar que se x é igual a y, no caso em que n é um quadrado perfeito, então em vez de duas divisões existirá apenas uma e o mesmo número será escrito na lousa e no caderno. Deste modo, as listas na lousa e no caderno possuem os mesmos números que são antecessores no divisor dos n positivos. Então, aqui basicamente ele explica, né, que isso vai acontecer para todos os n positivos, né? Se a gente for observar bem aqui também, os restos e os meus quocientes também vai ser menos 1, né? Vai ser menos 1, né? Igual o resultado aqui, ó. Vai ser menos 1, né? Ao resultado dos meus múltiplos. Porque aqui eu vou tendo um resto lá 4, né? 12, 30. Aqui eu tenho meus múltiplos, né? 1, 5, 13, né? 31, 65, até 2015, né? E se eu for ver, ó, aqui nos meus múltiplos, eu vou obtendo o resto, ó, sempre menos 1 dos meus múltiplos. Sempre menos 1. Quando eu tenho um múltiplo de 31, meu resto é igual a 30. Então isso vai valer para qualquer n positivo, né? Vamos aqui para a atividade 3. As somas das três colunas e das três linhas da tabela são iguais. Qual é o menor número de casas da tabela que devem ser alteradas para que todas as novas 6 somas sejam diferentes entre si? Aqui eu vi alguns alunos respondendo, mas eu acho que eles não entenderam bem a pergunta, né? Eram para trocar apenas 3 casas dessas, né? Não, era para trocar o número. Eles entenderam que era para trocar os números, né? Inverterem os números, né? De uma casa para outra, né? No caso aqui era para mim, a questão pede para trocar somente o número, né? Não diz se pode repetir ou não. Ele pede só para trocar o número de uma casa. E ele pede, né, exatamente qual é o menor número das casas da tabela que devem ser alteradas para que todas as novas 6 somas sejam diferentes, né? No caso aqui eu vou ter soma 15, né? Tanto nas linhas aqui como nas colunas. Se eu for olhar bem, eu vou ter soma 15, né? No caso aqui, ele quer saber quantos números eu vou alterar aqui em cada casa para eu poder obter um resultado diferente em cada uma delas. A solução diz o seguinte: se 3 ou menos casas são alteradas, ou existirão duas filas sem casas alteradas, ou a casa é a única alterada em sua linha e coluna. No primeiro caso, essas duas filas sem casas
alteradas possuem a mesma soma. No segundo caso, apenas uma casa é a única alterada na sua linha e coluna. Elas também possuem a mesma soma. A tabela a seguir representa um exemplo de apenas 4 alterações e são todas as linhas e colunas alteradas. Prestando atenção no exemplo, ele troca ele altera o 4, né, pelo 5, o 1 pelo 3, né, o 6 pelo 9 e o 2 pelo 7, né? Ela alterou 4 números, né, dessa tabela aqui, né? E conseguiu, né? Se eu for realmente somar aqui todos os números, ó, eu vou ter 21, 20, vou ter 20, aqui o 15, né? Continuou aqui dando 15, né? Eu não alterei essa última coluna, também vai continuar dando 15. Aqui 16, 17 e 23, né? 17 e 23, né? Só que rapidão para vocês verem, né? Portanto, o mínimo de alterações é 4, né? Como ele explica aqui, qualquer outro que seja 3 ou menos de 3 não vai dar certo. Eu vou ter sempre uma casa, né? Ou uma linha que vai ter os resultados iguais, né? Na atividade 4 diz o seguinte, ó, na figura a seguir temos um quadrado dividido em dois triângulos congruentes e um triângulo retângulo cujo cateto maior tem a mesma medida do lado do quadrado e o cateto menor tem a metade da medida do lado do quadrado, né? Se a área do quadrado é 4K, determine. Aqui ele diz que esse triângulo aqui, né, tem um lado, né? Ele mede um lado e a metade do quadrado, né? Esse triângulozinho que ele representa aqui. Na letra A pede a área cinza claro da figura abaixo, né? Ele quer que calcule a área, né? Vamos ver a solução. A área cinza claro é a metade da área do quadrado, 2K, né? Menos a área do triângulo, que é a quarta parte da área do quadrado, ou seja, K. Portanto, a área cinza claro é 2K menos K, igual a K, né? Ele quer a área desse cinza meio claro aqui, né? Esse cinzinha meio claro, né? Ele diz que o triângulo todo tem 4K, né? Mas eu sei que ele divide, né? Aqui no meio, né? Ficou 2K para cá, né? E 2K para cá. 2K para um lado e 2K para esses dois aqui. Mas eu sei, né? Que por definição, né? Como ele tem, por definição, né? Como esse cinza aqui mais forte, né? Ele tem um lado, né? Todo e a metade do lado do quadrado ele vai ser a quarta parte, né, desse quadrado. No caso, como aqui a área desse quadrado é K, então é 4K, perdão, né? Então a área desse triângulozinho aqui vai ser K. Então o resultado da área desse triângulo aqui vai ser a área do todo, né, que é 2K, menos o K, que é o triângulozinho cinza. Vamos ver a letra B aqui. Pede a área em cinza escuro da figura abaixo, né? Pede a área desse triângulozinho aqui mais cinza, né? Diz o seguinte, ó, prolongando, né, o lado do quadrado e a hipotenusa do triângulo conforme a figura, vamos marcar os pontos A, B, C e D e E. Ele faz essa figura aqui, né, e tem todos os pontos aí citados. Vamos ver aqui, ele diz que o triângulo ABE e ACDE são semelhantes de razão 4, né? Ele diz que esse triângulo aqui, né, o ABE, né, que é esse, né, que é esse triângulo aqui, é semelhante a esse, né? Que não é tão difícil de notar, né? Ele tem um lado, né, que é proporcional, né? Logo esse daqui é a metade, né?
da área do quadrado, né? Então ele vai ser a metade, ele vai ser a quarta parte, né? Desse lado aqui maior, né? O lado DC vai ser a quarta parte desse lado AB. E ele tem ângulos opostos pelo vértice, né? Então aqui pelas propriedades lá de semelhança, fica fácil de encontrar que esses dois triângulos são semelhantes, né? E de razão 4, né? Por quê? Porque a proporção dele vai ser exatamente 4, né? Como ele prolongou aqui, ele vai ter, ó, 4 lados. Esse lado maior, AB, né? Ele vai ser, vamos dizer, ele vai ter 4 vezes, ele vai ser 4 vezes o lado AB, ó. Ele vai ser 4 vezes, né? Ele vai ser 4 vezes maior. Ele vai ser 4 vezes maior que o lado DC, né? Então por isso que a razão desses dois triângulos aí vai ser igual a 4, né? Se eu for ver, né, for feita uma divisão, né, eu vou ter que esse resultado aqui vai ser igual a 4. Logo ele diz bem aqui, ó, consequentemente a área é igual a 16, né? Porque logo, né? Por quê, né? 4 ao quadrado vai ser igual a 16, né? Além disso, é B e é D também vai ser igual a 4. Ele disse aqui, ó, que é B, né? Esses triângulos aqui, ó, dessa mesma linha aqui é B e é D, né? Também vai ter uma razão igual a 4, né? O que implica que a razão entre a área do triângulo BCE, né? Que é esse triângulo aqui, e o triângulo CDE, que é o triângulo que a gente quer encontrar, é 4, né? Se a área de CDE é igual a x, a área do triângulo BCE é igual a 4x, como na área de ABC. Como a área do triângulo ABC é igual à área do quadrado, 4K, né? Temos que ABE sobre ACDE é igual a 16, né? Logo ABC menos ABCE sobre ACDE é igual a 16. Temos que 4K menos 4x sobre x é igual a 16, 16x. Aqui ele faz a equaçãozinha, né? Resolve 16x é igual a 4K menos 4x e 20x é igual a 4K, x é igual a K sobre 5, né? Então ele encontra aqui a área, né? K sobre 5, né? A área desse triângulozinho mais cinza. K sobre 5, né? Ele bota em função de K, né? Porque ele vai a partir da área do quadrado, né? Que é 4K. E da área do triângulo também, desse triângulo maior, que vai ser igual à área do quadrado. Portanto, ele encontra essa área aqui do triângulo né, CDE, que é a nossa área em cinza mais escura aqui do nosso quadrado. Bom, pessoal, eu só resolvi comentar um pouco sobre as questões, né? Como muita gente não respondeu, não tem muito o que falar, né? Sobre a resposta de vocês, mas tá aí a resolução. Valeu e até a próxima.